Bom dia, então, mais uma vez. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o que é a República do Brasil, tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vocês se lembram que na aula anterior a gente começou a falar do Instituto Butantan? Mas, na verdade, o tema Instituto Butantan foi um pretexto que eu utilizei para começar a nossa conversa. O que eu queria mostrar para vocês, gente? Existe na sociedade uma tendência, né? E, aliás, existe um discurso dominante, né? E que vai sendo alimentado pela mídia, de desqualificar tudo que é público, desqualificar o papel do Estado. Nunca se questiona, por exemplo, que os problemas que a gente tem no Estado, a gente tem em todas as dimensões da vida. O mercado, por exemplo, e quando eu falo do mercado, eu estou me referindo aos negócios, ao mundo dos negócios, ele também tem os mesmos problemas que a gente tem. Aliás, né, fala-se tanto em corrupção, mas a corrupção brava mesmo, ela não acontece no Estado. Ela acontece com os grandes empresários, com os grandes banqueiros, com aqueles que são os donos do dinheiro no Brasil. Né? Então, essa é a grande questão que passa muitas vezes despercebida, mas essa ninguém quer falar. Ninguém quer discutir, né, se o Bradesco está pagando direitinho os seus impostos. Ninguém quer analisar se a Rede Globo está pagando adequadamente e se a declaração de renda é compatível com os bens. Né? Então, assim, ninguém quer questionar isso. Né? Então, a gente sempre, quando fala de alguns temas, aí joga para o Estado. Né? Então, é preciso a gente ter muito cuidado com isso. E eu chamei a atenção de vocês e eu trouxe à tona a questão do Butantan para mostrar para vocês que o Estado brasileiro ele é produto de uma construção histórica. Uma construção que tem mais de 120 anos. Né? E o Instituto Butantan é apenas um dos aparelhos de Estado representativos disso. Eu poderia ter pego a Fiocruz como exemplo também, que também fez 120 anos por esses dias. Eu poderia ter utilizado o Instituto Emílio Ribas, para pegar na saúde. Ou então eu poderia propor que a gente analisasse o Colégio Caetano de Campos, ou Dom Pedro I, os colégios mais antigos. Eu poderia também me utilizar, fazer uma análise de algum outro aparelho público qualquer, talvez a polícia, por que não, enquanto aparelho público, né? Ou o Ministério Público. Mas eu poderia ter escolhido qualquer um desses. A questão é que eu escolhi o Instituto Butantan justamente porque nós estamos vivendo um momento que é um momento muito particular, onde a questão da vacinação ela se coloca como um grande problema da sociedade brasileira. E nesses momentos a gente precisa de celebrar aquilo que a gente tem de melhor, né? E, entre outras coisas, uma das coisas que a gente tem de melhor é o nosso Sistema Único de Saúde. Aliás, gente, a tragédia que nós estamos vivendo no Brasil só não está muito, mas muito maior, graças ao Sistema Único de Saúde. Não sei o que seria de nós se a gente não tivesse um sistema tão bem equipado, tão bem organizado, produto também de uma história que começou lá em 88, né, com o fim da ditadura, começa a constituição, né, dessa nova república que nós vivemos. Ali começou a se engatinhar um processo que deu origem ao SUS e que, por sua vez, foi amadurecendo, amadurecendo. Hoje nós temos um baita sistema. Né? Aliás, eu estava vendo uma entrevista de um cientista assim, renomadíssimo,
Miguel Nicoleles, e que ele dizia o seguinte: eu não consigo entender por que o Brasil não desenvolve a sua própria vacina. Não consigo entender, né? Por quê? Porque nós temos no Brasil, né, mais de 20 dos melhores epidemiologistas e especialistas em moléstias tropicais do planeta. Nós temos gente no Brasil que tem mais de 100 mil citações científicas em revistas universitárias do planeta. Quer dizer, eu não entendo por que o Brasil perde uma oportunidade como essa. Quer dizer, talvez hoje a gente pudesse estar falando da nossa vacina Santos Dumont, né? Nós talvez pudéssemos estar pensando na nossa própria vacina, né? Então, assim, a gente tem uma estrutura de vacinação fantástica, né? Tem uma estrutura de vacinação fantástica. Então, por exemplo, nós somos... ele falava assim, né? E eu estou usando isso para falar mais um pouco sobre essa questão do papel que o Estado tem, porque o Estado não é só o governo, o Estado não é só o grupo que se organiza para fazer as leis, tá? Mas o Estado é também esse conjunto de aparelhos e instituições públicas, tá? Nós temos o melhor sistema de imunização do planeta. Nós temos uma capacidade extraordinária, por exemplo, de fazer campanhas de vacinação. O Canadá, para vocês terem uma ideia, tem vacina de sobra e não está conseguindo vacinar porque não tem uma estrutura de Estado como a nossa para garantir a vacinação da população por todo o seu território, que é um território também muito grande. Tá? Nós não temos esse problema. Nós conseguimos garantir vacinação, mas até lá no confim, no fim do mundo, a gente vai lá e vacina. Né? Por quê? Porque o Brasil tem uma tradição nisso. Né? Ele é o primeiro nessa área. Então, assim, a gente tem uma série de valores, né, que são produto de uma instituição pública que foi se construir. Bom, tudo isso para a gente começar a conversar sobre o seguinte. Esse tipo de instituição que a gente foi vendo que o Brasil foi construindo a partir daí, tá? Foi construindo ao longo do tempo. Ele só consegue ter a característica que a gente tem hoje porque ele é produto de um processo histórico que começa lá atrás, em 1822, com a chegada dos portugueses, quando os portugueses, aliás, 1808, desculpem, com a chegada dos portugueses ao Brasil, quando os portugueses se instalam no Brasil, né, e começam a organizar os aparelhos de Estado. Até então, o Brasil era uma mera colônia de Portugal. Mas a partir de 1808, isso começa a mudar. Né? Parte do Estado português se instala no Brasil e começa a fundar aquilo que a gente conhece. Tá? As primeiras bibliotecas, museus, escola de medicina, Colégio Caetano de Campos, mais tarde. E assim, vai se criando um aparato ali. Em 1822, quando vem a independência do Brasil, e o Brasil se torna uma nação soberana, né? Então liberta de Portugal e passa a não fazer mais parte da América portuguesa que era até então, o Brasil tem um primeiro aparato construído. Mas nos primeiros anos da história do Brasil, o Brasil vai ser uma monarquia. Vai ser uma monarquia. Nós vamos ter um Estado organizado, onde a gente vai ter um rei, e esse rei vai governar, né, e vai conduzir o processo. E ali vão se construindo as condições mínimas para esse Estado. Em 1889, vem a proclamação da República. E aí surge aquilo que a gente chama de o Estado republicano, propriamente dito. E essas instituições de que eu falava começam a ter um novo caráter, na medida em que elas passam a ser entendidas como instituições republicanas como tal. Então, uma república vai sendo construída.
Mas a pergunta que fica aqui é: mas que república é essa que está sendo construída? Né? De que república nós estamos falando? Tá? E esse é um debate muito interessante. Porque a palavra república, por si só, ela já é interessante porque ela carrega uma questão. A ideia de república pressupõe um Estado democrático. Né? A república é o sistema das coisas públicas. Né? É você pensar o Estado a serviço do público, né? Pelo menos em tese, não a serviço de pessoas individualmente. Mas ainda assim, vai levar muitos anos para o Estado se constituir como uma república mesmo. E ainda assim, de vez em quando, alguém vai tentar se apropriar do Estado como se fosse, né, um bem particular, para que ele possa fazer riqueza individual e se dar bem à custa da maioria. Né? Bom, a pergunta é essa: qual república? Que república é essa que o Brasil construiu e como se deu esse processo?